Olá pessoal, me chamo Gabriel Paz dos Santos, sou bolsista do PET, do Programa de Estudo Tutorial, e nessa aula de exercícios de algoritmos vamos estar vendo sobre a manipulação de vetores em C. Estou aqui com o meu Visual Studio Code. Se estiver com o seu Dev, C++, Code Blocks, tranquilo, vai funcionar. E vamos estar começando então. Primeiro aqui eu vou estar criando o meu arquivo chamado main.c. Bom, dentro do meu arquivo main.c eu vou fazer aquela estrutura básica, né? Pronto. A estrutura básica está criada aqui dentro do arquivo C. Então agora nós vamos estar definindo uma variável para ser o tamanho do nosso vetor. Então, logo abaixo do include, se eu botar um hashtag define, tan, eu vou estar criando uma variável que não pode mudar, que se chama tan e que tem dentro dela um valor de 3. Depois de ter criado essa variável, vamos estar agora criando o nosso vetor. Vamos começar com um vetor de inteiros, né, para a gente entender melhor como manipulá-lo. Bom, vetor de inteiros criados, e no primeiro momento eu vou estar atribuindo manualmente os valores desse vetor. E depois eu vou estar deixando o usuário inserir os valores dentro dele. Beleza, valores atribuídos ao vetor. O que nós vamos fazer hoje para manipular o vetor? Vamos estar pegando o maior valor dentro do vetor, o menor valor dentro do vetor e também a média dos valores dentro do vetor, ou seja, a soma dos valores dividido pelo tamanho dele. Então, primeiro, no C nós precisamos prototipar as funções para que o compilador entenda que nós vamos usar essas funções. Nós temos dois jeitos de fazer isso, ou um arquivo .header, que a gente chama de arquivo cabeçalho, ou logo acima da nossa função principal, que é a função main. Eu vou estar fazendo logo acima da função principal, simplesmente para poupar um pouquinho de tempo, né? Então vamos lá fazer as nossas três funções. Prototipadas as nossas três funções, agora vamos estar desenvolvendo elas para o nosso código poder usá-la. Vamos começar pela função maior. Bom, nossa função maior vai ter que percorrer todo o nosso array, então para isso vamos estar utilizando um laço de repetição. Eu vou optar por usar o for, mas se você quiser usar o do while ou while, fica a seu critério. Então vamos primeiro aqui fazer uma variável de índice e depois iniciamos nosso laço de repetição. Como nós atribuímos que o tamanho do vetor é a variável tan, vou estar usando ela para ser a nossa condição de parada do laço. Bom, dentro do nosso for, agora nós podemos então estar fazendo uma comparação para saber se o valor na posição do índice i é maior do que o nosso maior valor. Só que qual seria o nosso maior valor? Bom, o nosso maior valor nós temos dois jeitos de definir eles num primeiro momento, que seria ou colocarmos um valor muito baixo, ou atribuirmos que o primeiro valor dentro do nosso vetor é o nosso maior valor. Depois disso nós vamos então comparar todos os outros valores dentro do vetor e caso o valor 0 seja realmente maior, ele permanece como maior. Caso ele não seja, ele muda. Então, por uma questão de lógica, eu vou estar abordando o segundo método. Então definimos primeiro que o maior valor é o que está dentro do array na posição 0. Depois de definido isso, então vamos fazer uma condição, vamos estar comparando para ver se o elemento presente no vetor na posição i é maior do que o que está em maior. Caso isso seja verdadeiro, então substituímos o valor da variável maior pelo que está no vetor na posição i. Pronto, depois de feito toda a nossa lógica, basta agora apresentarmos na tela para o usuário qual que é o maior valor. E assim nós temos nossa função prototipada. Só faltou um ponto e vírgula aqui depois de atribuir o novo valor à variável maior. Função prototipada, chamamos ela então agora na nossa função principal. E vemos o resultado. Então vamos aqui e chamar maior. E passar como parâmetro para ela nosso v. Aqui no VS Code com a extensão C++ Compiler, se eu não me engano, essa daqui, basta vir aqui e apertar F6 para estar compilando o nosso código. Se você estiver usando o Visual Studio Code, você pode estar botando essa extensão aqui,
ou se você tiver em Dev C++ ou CodeBlocks, você tem o respectivo comando de compilar e rodar. Pronto, compilado. O maior valor do vetor é 3. Confere, o maior valor do nosso vetor é 3. Bom, vamos estar agora seguindo então para a nossa próxima função, a função menor. Vamos criar o corpo da nossa função. Criado o corpo da nossa função, vamos estar reaproveitando a lógica da função maior. Só que, em vez de compararmos se o elemento na posição i, se o vetor na posição i é maior, comparamos o contrário, se ele é menor. Então, nós pegamos e modificamos o valor da variável menor pelo que está dentro do vetor na posição i. Vamos vir aqui, vamos copiar para baixo. Mudar o nome da variável para menor. Mudar a comparação, a condição e a atribuição. E no texto falamos que o menor valor do vetor é menor. Agora basta a gente chamar na função principal e ver se está correto. O maior valor é 3, o menor valor do vetor é 1. Confere. Bom, agora vamos então seguir para a nossa última função aqui, que seria a função para calcular a média do vetor. Então vamos primeiro montar o corpo da função. Beleza. Depois de montado o corpo da função, vamos estar criando algumas variáveis. Entre elas vai ser o nosso i para o índice e a nossa variável de média, que terá que ser com o tipo float ou tipo double. Então tem que ser um ponto flutuante ou um duplo flutuante. Porque podemos pensar o seguinte, que se no nosso vetor existem os elementos 1, 2 e 4, a soma desses elementos dá 7. Divididos pelo seu tamanho, que seria 3, teríamos um resultado que seria na casa de 2 ponto alguma coisa. Se a nossa variável que recebe média não for do tipo flutuante, acaba que o nosso resultado sai como um resultado errado, um resultado inválido, com um erro de precisão. Então, por isso definimos como um float ou um double. Repetimos o processo, né, de percorrermos o nosso array através de um laço de repetição. Só que precisamos pegar a soma agora. E para pegarmos a soma de todos os elementos no vetor, vamos estar criando uma variável que acumulará a soma desses elementos. Um nome bem intuitivo. Então agora fazemos nosso laço de repetição. Então fazemos o seguinte: acumula valores irá receber ela mais o que estiver dentro do vetor. Botou um ponto e vírgula no final aqui. Beleza. Depois da variável ter acumulado todos os valores dentro do nosso vetor, então dividimos esse total, né, essa soma de valores, pelo tamanho. E então calculamos a média. Então agora podemos printar na tela para o nosso usuário qual que é a média de valores do nosso vetor. A média é... Como nós definimos ela como tipo float, temos que dizer aqui que iremos inserir uma variável do tipo float. Para não ficar muitas casas depois da vírgula, no caso depois do ponto, eu vou estar botando aqui ponto 2, que mostra que essa variável vai ser, tipo, por exemplo, 10.00. Se fosse ponto 1, seria 10.0. E se fosse sem o 2 ponto, sem o ponto 2, seria 8 casas para a direita, no caso. Bom, agora vamos chamar na nossa função principal. A média é 2, o menor valor é 1 e o maior valor é 3. Bom, já fizemos nossas funções, o que elas vão fazer nós já definimos, já construímos a lógica. Agora vamos permitir que o nosso usuário faça a inserção dos elementos no array. Vamos limitar o tamanho do array para 3. Então agora aqui precisamos capturar do teclado do usuário os valores que estarão presentes no array. Primeiro vamos informar para ele o tamanho do nosso vetor.
Ó, então fizemos um printf e falamos: informe respectivamente 3 números para serem inseridos no vetor. Beleza. Agora vamos estar capturando esses 3 números. Eu vou estar fazendo de uma maneira mais trabalhosa, de primeiro, e depois vou estar mostrando uma maneira mais rápida, mais lógica e inteligente de se fazer. Então vamos começar pelo modo braçal primeiro. Essa maneira que eu fiz agora, de fazer um printf e um scanf para cada elemento no nosso vetor, é o trabalho braçal, né? Seria o manual, fazer tudo na mão para todas as posições. Mas convenhamos que se o nosso vetor tivesse 100 posições, ia ser inviável nós construirmos 100 printfs e 100 scanfs. Então para isso nós vamos estar abordando um laço de repetição nesse caso. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou primeiro montar nosso laço de repetição, depois eu vou modificar um pouco o printf e o scanf para atender ao nosso caso. Então primeiro criamos uma variável em si, e nosso laço enquanto i para i igual a 0, enquanto i menor que tanto, i acrescenta mais 1. Beleza. Aqui vamos estar pegando um printf e um scanf. Podemos apagar isso aqui que não usaremos. E aqui onde tem um 0, botaremos uma variável, que será o nosso índice. Então quando for 0 vai vir um 0 aqui, e quando for para armazenar a variável dentro do nosso vetor, também colocamos o i. Então aqui, quando o i for 0, vai aguardar dentro do vetor na posição 0. Quando o i for 1, vai guardar dentro do vetor na posição 1, 2 e assim por diante. Beleza, vamos agora limpar o terminal, compilar nosso código para ver como ficou. Olha lá, informe respectivamente 3 números para serem inseridos no vetor. Vamos lá, 1, na posição 1, 2, na posição 2, 3. O maior valor é 3, o menor valor é 1, a média é 2. Vamos rodar de novo, vamos botar o número aqui, 11, sei lá, 100, 300, 250. Olha lá, o maior valor é 300, confere. O menor valor é 100, confere. Vamos estar calculando a média aqui, para ver quanto é que é. Foi 300 mais 250 mais 100. Oxi. 300 mais 250 mais 100. Divididos por 3. 216,66667. Então confere nosso resultado. Bom pessoal, esse é o exercício de hoje. Se vocês quiserem estar se inteirando mais, temos outros exercícios envolvendo algoritmos também, estruturas de dados que abordaremos futuramente ali no canal. Então passem e dê uma olhadinha, ok?